Olá, começa agora o Pode Prazer, podcast onde prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra, especializada em saúde da mulher. Eu sou Daniele Malini, psicoterapeuta corporal, mentora do projeto Biotantra especializada em traumas. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre polêmicas, porque a gente adora polêmica, né? Falou de prazer, de sexualidade, já é polêmico mesmo, né? Então vamos honrar nossa essência e falar de um assunto que não é tão agradável. A gente começa já rindo de nervoso para tentar deixar esse ambiente mais leve, mas vamos lá, né? No último episódio nós falamos sobre como a sociedade intervém, atrapalha, né, os principais momentos onde a gente deveria estar ali relaxado, tranquilo, fazendo amor gostoso, sentindo muito prazer. Então a gente já falou sobre alguns tópicos. Volta lá nesse episódio e, na verdade, volta em todos, né? Já são mais de 60 episódios, Dani. Meu amor, 60 dadas, opa, 60 episódios. Olha, eu vi que daqui a pouco já são 2 anos de programa. Em maio, a gente tem que fazer uma festa, eu acho. Opa, festa! Ou um episódio bem especial, vamos pensar nisso. Gente, já veio coisas na minha cabeça. Vai vir polêmica em maio. Então bora lá, né, falar de mais algumas coisas não muito legais na sociedade, que também vão deixando marcas nesse corpo. Qual que é a pauta de hoje, Dani? Esperando, vamos lá, respirem. Abuso sexual. A gente sempre fala que trauma não é só abuso, mas também a gente precisa falar sobre abuso, né, Dani? Exato, é um trauma absurdamente doloroso e que acontece em várias camadas e de várias formas, em vários núcleos que a gente habita nesse lugar chamado mundo, planeta Terra. Quem não viu, a gente tem aqui nos nossos vídeos um episódio onde a gente falou sobre abuso infantil, né? Que foi bem pesado, bem difícil de falar a respeito. Então já dá para ter uma noção um pouco mais aprofundada, né? Sobre as coisas que vão acontecendo ali na nossa primeira infância e que vale a pena a gente ficar atentos, tanto em relação aos nossos filhos, sobrinhos, as crianças que estão ao nosso redor, que a gente precisa cuidar, né, Dani? Exato. E o espaço de hoje é como cuidar da gente. Abrir identificações sobre o que é abuso sexual, porque é tão normalizado, é passado tanto pano sobre esse lugar, que você pode até cometer não só um abuso sexual, mas um estupro e pagar um troquinho para a sociedade para ser livre e solto de novo, né, meu bem? Uhum. Tocando no formigueiro aí, quem viu no mês de março, no mesmo dia, 2 notícias lamentáveis, né, sobre os jogadores que Robinho, Daniel Alves, um que foi lá, pagou, né, lá fora e foi liberado, o outro vai cumprir pena aqui no Brasil, apesar de não cumprir fora, felizmente. Isso eu preciso dizer que eu estou feliz com a justiça brasileira, de não ter deixado passar pano, porque passou pano uma vez, gente, depois perdeu a credibilidade, né. E aí, muita gente indigesta, mulherada vindo procurar a gente, chateada, então a gente precisa falar sobre isso, porque foi tocando em alguns gatilhos e são, que nem você trouxe, né, são muitas camadas. E eu lembro que a gente falou num episódio até sobre o caso do Daniel Alves, que tentaram minimizar o problema dizendo que a mulher tinha se lubrificado. Então, o corpo tem suas diversas reações, eu lembro até que você já falou que dependendo do estado do trauma, o corpo até sente orgasmo, Dani, conta um pouco pra gente, mas não quer dizer que a pessoa tá gostando, então existem muitas camadas, o corpo reage de muitas formas específicas para fugir daquela situação. Depois as marcas ficam, às vezes a gente não lembra de detalhes, então é uma situação bem delicada, né? Eu até confesso que uma parte minha tem receio de falar algumas coisas que eu vou precisar falar agora, mas eu peço licença, eu peço que cada um coloque seu filtro, que não focalize para literalmente desviar o estado de consciência, né? Porque muitas vezes há fermentações para
para desviar a presença e ninguém mais entender o que está acontecendo, porque bagunça com os teus códigos de trauma e faça com que a gente saia do foco, de compreender a vulnerabilidade que cada um se coloca quando acontece um trauma desse. Então, quando você falou assim: "Como assim, se ela se lubrificou, Uhum. né, então significa que ela estava adorando, estava ali literalmente pronta para ter prazer com ele, então não foi abuso". Mas teve consentimento, né, não teve Uhum. consentimento, invadiu meu corpo. Não, mas esse lugar, assim, ele é permeado, eu acho que eu gostaria de começar pelo começo, vamos falar assim, das camadas do trauma, quando a gente vai falando, por exemplo, pela educação que a gente recebe quando menina, né, vou falar especificamente do feminino aí, porque foi o lugar que aconteceu, né. Uhum. Nós somos educadas ainda hoje, nos dias de hoje, carregamos isso na nossa célula, no nosso DNA, a gente já falou isso em episódios lá atrás. Assista, veja, acompanhe os episódios que eles constroem uma narrativa de trazer consciência da libertação, do poder, do prazer de cada um e da sexualidade como um todo, de educação sexual, né, que é algo que a gente traz muito aqui no Pode Prazer. Então, por exemplo, o nosso pai, as nossas avós, enfim, a nossa mãe não está fora disso, ou nossos tutores trazem que o feminino tem que se submeter e é um lugar dela literalmente ter que fornecer prazer. Então, imagina, o nosso DNA, a nossa mente, o nosso corpo, as nossas emoções são forjados a dar prazer para o outro. Dar prazer para o outro, esse corpo vai produzindo essa história dentro dele e vai arrumando mecanismos para que eu cumpra isso para sobreviver. Uhum. Então, quando eu tenho que dar prazer para o outro, de alguma forma eu construo aqui dentro, lubrifica, faz alguma coisa aí para ficar mais acessível, para o outro sentir prazer rápido e eu poder sair desse lugar e sobreviver. Então, essa construção dessa camada, onde o corpo traz uma resposta biológica, a gente pode começar por esse gatilho. E não é Uhum. só esse, né? Quando a gente fala, por exemplo, da palavra trauma, e a gente vai estudar a biologia do trauma no corpo, a neurobiologia corporal e fisiologia, a gente começa a entender que vai disparando reações no nosso hipocampo, nas nossas amígdalas, no nosso sistema nervoso, no nosso sistema hormonal. A cadeia toda é acionada. E quando eu tenho eu sou inundada por esses hormônios, literalmente para poder, às vezes, sobreviver e então vai trazendo mecanismos de defesa e de sobrevivência, nem sempre defesa é eu sair por aí atacando e fazendo uma guerra. Uhum. Defesa é eu fazer o que eu preciso fazer para sair daqui vivo. E como o meu sistema aprendeu que é lutar ou fazer essa defesa. Então, inundada de hormônios, como é que eu vou dizer que, por exemplo, os meus hormônios não vão haver uma cascata hormonal ali na minha região genital e trazer essa lubrificação à tona para eu literalmente sair viva daquela história, né? Eu me recordo absurdamente também de um caso onde eu atendi, onde a pessoa sofreu um estupro, ok? Não foi nenhum, não estou falando abuso, ó, e tem diferença esse lugar. Eh, a contenção foi tão grande no corpo dessa pessoa, que a única coisa que ela conseguia pensar: "Eu preciso sair viva daqui", e não foi só ela, foram várias. "Eu preciso sair viva daqui, eu preciso sair viva daqui, eu preciso sair viva daqui". Então o que acontecia com o corpo? Começou a haver uma cascata de pressão interna no corpo e até de pressão no canal vaginal, né. E aí, quando a gente tem essa hiperpressão e esse lugar dessa respiração de sobreviver curta e rápida, a gente entra num sistema que se assemelha ao qual o sexo hoje é coordenado, né? Ao literalmente daquele lugar rápido, tenso, para dar prazer logo e a gente sair desse lugar rápido. Então, como eu vou levando para esse foco, né, de sobrevivência, eu vou me assemelhando a esse lugar onde eu aprendi a ter prazer, a literalmente ter, não prazer, a ter essa descarga rápida para sair dali viva.
Então, muitas mulheres, quando acontece um estupro, elas podem acionar esse mecanismo, e aí o corpo, como uma descarga de sobrevivência, ele desliga a chave geral, solta tudo que precisa soltar, identificado como um orgasmo, e aí o corpo entra naquele, ai, ufa, tô viva agora, não tô viva agora, quando volta a chave geral do corpo. E ela observa que ela ainda está ali naquela situação. Então, será que a leitura mesmo é aquela de um prazer saudável, que ela estava disposta, que ela estava querendo, que era consensual? Ou foi espremer tanto aquele sistema até ele desligar a chave e voltar de novo a sabe, um desfibrilador, sabe? Dá aquele choque, tipo, volto de, né? Então, não confunda as coisas, comece a compreender um pouco mais sobre todos os mecanismos do corpo, né? E sistemas de defesa e sistemas de trauma para a gente literalmente compreender o que está acontecendo. E não sair falando abobrinha, né, gente? Ainda abobrinha é melhor do que tudo isso, né? E é interessante você falando que eu me lembro também dos casos do masculino, onde está tendo bastante relatos de homens que chegam a uma ejaculação ou até têm um orgasmo, mas não têm uma sensação necessariamente prazerosa. Então, todos os corpos, eles têm suas reações, né? E não necessariamente está conectado com o prazer, o êxtase, o afeto, o consentimento. Não, uma coisa é uma reação fisiológica, né? Como você falou de fuga, de autoproteção, ou de vamos acabar logo com isso. E outra coisa é um prazer efetivo. E aí, quando a gente fala de consentimento, e eu acho lindo esses trabalhos hoje com consentimento, né? Que vai afinando isso. Porque a gente acha que só o sim ou não é muito bruto, né? Não, você não falou não, ou não, mas esse não, acho que se eu dar uma insistida, você vai virar sim, né? Ai, Então, dá existem, nervo. não é? Muitas camadas aí em relação ao consentimento, de que às vezes a gente diz um sim também, querendo dizer não, porque a gente não tem estrutura para sustentar esse sim ou esse não, enfim. E, de modo geral, se há um talvez, eu gostei de uma aluna falando isso esses dias, se tem um talvez, já é um não. O sim é sempre muito claro, né? A gente sabe quando alguém quer estar com a gente, quer fazer amor com a gente, quer sentir prazer, tem olhinho nos olhos, olho nos olhos, aquele afeto. Tudo além disso já é piração, né? E invasão, na verdade. Deixa eu te fazer um recorte só rápido do que você está trazendo agora do masculino, que é um absurdo as pessoas falarem que masculino também sofre abuso sexual, né? Uhum. Mas tem uma história também de consultório que ele literalmente também estava sofrendo uma pressão, porque ele não podia dizer não, porque ele era um homem, tal, como é que ele ia literalmente não comer aquela mulher, tal, e não teve um consentimento claro, não teve, né, um lugar assim, puxa, vamos aproveitar esse prazer, né? Literalmente foi ele arrancando a roupa, foi indo pra cima, foi devorando, e aí ele com aquele código interno, eu tenho que dar conta, eu tenho que exercer o meu papel. Era tanta pressão para ele exercer o papel dele, que o corpo foi levando a uma ereção, a literalmente conseguir fazer a penetração e tudo mais. E ele me relata que depois, quando a gente foi navegando no trauma dele, ele falou assim, a hora que me deu um estalo na cabeça, no consultório, quando ele falou assim, ele deu até essa respirada, tipo, sabe como quem sai de um afogamento, assim, começa a puxar o ar? Eu, aonde você foi agora e o que foi acessado ali? Nossa, eu me recordo que no momento da ejaculação, tal, do orgasmo, me veio o pensamento: consegui, tô vivo, tô livre agora, posso ir embora. Então, ele sentiu um prazer de ter cumprido com aquela pressão e de estar livre agora de poder sair correndo dali. Uhum. Então, espera, que lugar é esse? Ah, foi o prazer com a relação maravilhosa que ele teve, consensual com essa pessoa? Não, meu amor. Foi de literalmente conseguir sair vivo daquela pressão dali e poder. Chega, deu, acabou, Sim. cumpri. E é interessante você trazer isso, porque nesse caso, a outra parte que estava ali estava consentindo, né, ele estava cedendo a uma pressão social, mas a outra parte estava consentindo. Agora eu penso nesses estupros coletivos, Ai.
como mãe de menino, eu super me preocupo, assim, porque, eh, eu dei uma educação para o meu filho, mas um comportamento de manada, Uhum. onde você é um entre 8, por exemplo, de 9 é um muito bem comportado, como que esse comportamento eu não tô justificando, pelo amor dos deuses, tá. A gente tá falando de algo muito aberto, porque eu acho que o tabu, ele vem e tira a nossa capacidade de falar e resolver coisas. O que a gente tá fazendo aqui é quebrar um tabu e falar: "Olha, tem dores de todos os lados". Né, então tem a dor daquela pessoa que não consentiu, tem a dor de alguém que estava ali que também não queria consentir, não queria agir em relação a isso, mas tem o medo de também ser devorado. Então entre você ser a caça, o caçador, também tem um estado bem primitivo aí, quem vai sobreviver, Exato. né. E aí então falar com as crianças sobre sexualidade, estruturar elas também para dizer não, não só o não, não acesse o meu corpo, mas eu não quero acessar aquele corpo obrigatoriamente. Então, a educação sexual precisa vir desde sempre, não só sobre, respeitar os próprios limites, mas os limites alheios, né. Então, eu acho que em todos os sentidos, o efeito de manada, até mulher também, né, porque às vezes a gente tá lá entre as amigas: "Ó aquele cara gostosinho, não sei o quê, ó, tô saindo aqui, mas sobrou aquele pra você, né, vamos lá". E aí dizer não, sendo que dentro de todo o meu código tá ali pra dizer sim e servir. Então esse comportamento de manada, como vai levando a gente, Dani, a essas invasões, esses abusos? Tem a ver com trauma também, de sobrevivência, de pertencimento? Tá super conectado aos nossos códigos de sobrevivência, assim, de ser amado, de ser aceito, porque há uma dor absurda. Alguns autores já falam sobre isso, que quando a gente chega no mundo, a gente literalmente é rejeitado, abandonado, expulso para fora do útero, né? E agora, como assim minha mãe me expulsou daqui? Eu tenho que viver nesse mundo cruel? Ou Deus, os deuses me abandonaram à mercê aqui? Qual o sentido de viver? Então, existem muitos lugares que já falam que o nosso próprio nascimento se eh, traz esse lugar, na verdade, do abandono e do tipo, se vira aí no mundão, né. Ou literalmente essa experiência que é sair de um lugar literalmente quentinho, gostoso, acolhedor, que estava ali me nutrindo, eu não precisava, né, trazer tantas sensações aqui com esse contato externo, e aí agora eu preciso lidar com tudo isso e: "Uou, cadê minha mãe? Cadê esse meu lugar?" E eu fui abandonado e depois isso a gente entra num lugar de retraumatização, que são as educações que a gente recebe. "Se você não fizer isso, papai não vai gostar de você. Se você não fizer isso, mamãe não vai amar você. Se você não fizer isso, a professora não vai achar que você é um bom aluno, você não está cumprindo o seu papel". Então a Uhum. gente começa a entrar em vários códigos verbais, emocionais que disparam dentro de nós, traumas, dores, incapacidade de ser quem somos para literalmente atender todo esse lugar, para não ser abandonado, Uhum. porque, como assim eu vou ser rejeitada, abandonada? Então eu tenho que, ou vamos colocar outra palavra, assim, de pertencimento, né. Uhum. E aí, como é que eu faço para continuar pertencendo agora, pelo menos aos outros grupos, já que eu não sou o filho que minha Uhum. mãe amaria se eu fosse daquele Sim. jeito, ou enfim, né. E olha, eu diria para vocês, prestem atenção nos códigos internos, que eles são super sutis. Você às vezes está dizendo aí de peito cheio: "Foda-se, eu não vou ser o que quiseram que eu fosse, mas dá uma olhada bem, bem, bem dentro de você, o quanto às vezes você está mais cumprindo com esse lugar de Uhum. pertencer, né, sendo roubado pela manada, do que propriamente você falando: "Opa, o que faz bem para o meu corpo? O que me dá prazer de verdade? O que é ter vitalidade? O que é ter pulsão de vida?". E como pais, eu entendo que a gente não tem manual, né, mas a gente tem uma série de responsabilidades muito claras, e aí me veio muito você falando essa questão do: "Ok, eu não ensinei meu filho a ser um estuprador, me isento". No entanto, ainda tem pais que ensinam ele a ser o comedor. Então nessa hora, nessa ação de manada, que é entre sobreviver e não sobreviver, com certeza só vem a voz: "Não, comedor, olha aí, um bando de comedor aqui". Eu vou ser o broxa que não vou pegar a menina lá, né. Então, é um fio de navalha cada coisa que a gente fala para essas crianças, né, que a gente vai martelando.
Mais uma vez, mãe de menino, ele hoje, por ter o cabelo longo, ele sofre porque ele é taxado de menina e tem um menino lá perturbando ele. Eu falo: "Mas gente, com 10 anos, uma criança com atitude machista, não é dessa criança, é óbvio que não é dessa criança", né. Então é muito sutil, é por isso que a gente precisa quebrar parte por parte, camada por camada, observar cada uma das orientações que a gente dá, porque a gente tem responsabilidade sim, a gente tá colocando os seres humanos no mundo. E outra coisa que me veio também, quando você falou de naturalização de alguns comportamentos, que é alguns cenários, eu já tive relatos de, por exemplo, o futebol também ser um lugar onde as crianças desde cedo também são invadidas, então não é só o artista que faz teste do sofá para poder conseguir uma vaga na TV. Infelizmente, dentro das escolas de futebol, os clubes, né, também existem alguns testes de sofá e que a gente já sabe de relatos que só não viraram grandes jogadores tipo do Santos, fica a dica, porque não se submeteram a ser, a passar pelo teste do sofá. E teste de sofá acho que vocês conseguem entender, né, gente? Traduz aí, coleguinha, em outras É palavras. a criança, o menino ser objeto de ser invadido, ser usado, ser utilizado, enfim, pelos técnicos, pelos diretores dos clubes de futebol. Então, né, não é à toa que a gente tá falando de 2 personas que viraram só foram à tona, porque realmente essas mulheres tiveram coragem de expor, mas quantas e quantas histórias, né, de mulheres que foram invadidas por esse grupo que é criado desde cedo para ser o comedor, ou eles são prato, né, eles são servidos na bandeja, então é uma naturalização, gente, não tem outra resposta. Se usaram o meu corpo assim, eu vou usar o corpo das pessoas assim. E que hora, em que momento a gente vai falar sobre isso? Porque quando esse relato me chegou em consultório, que essa mulher estava extremamente, né, "Como assim? Meu filho tá exposto a isso?" Todas as pessoas taxaram ela de louca, que ela estava, tipo, se excedendo, porque isso é normal, brincadeira X de encoxar a criança, de fazer montinho encoxando a criança, de não sei o quê, encoxando a criança. Isso na frente dos pais, é normal. E aí, quando as crianças ficam lá nos clubes trancados, só um treinador e um monte de moleque, o que que não acontece ali dentro? Então, a mulher, quando a gente fala, a gente ainda é taxado de louca, me traga provas, me traga isso, me traga aquilo, mas é a realidade dentro de futebol, dentro de seminários, dentro de seminários, dentro da política, dentro de tudo quanto é lugar, tem esse tipo de comportamento, né. Você falando aí agora me traz também à tona um caso de consultório de time de futebol feminino, Olha só. né? "Ah, não, nesse universo não acontece isso". O quê? Treinadora com um relacionamento com a menina de 16 anos. Não tem nada errado? "Ah, não, não tem nada errado, nós somos mulheres". Uhum, Ouvi essa resposta, minha gente: "Não, nós somos mulheres, não tem erro nisso". É só quando é um homem com uma menina de menor, né. uhum, Então, é delicado, sabe, porque eu vi coordenadores desse lugar também não conseguindo ter forças para estabelecer literalmente uma reunião de acordos éticos. Sabe, de literalmente trazer a moral e a ética para aquele lugar. "Olha, aqui a gente vai trabalhar atividade física, corpo físico, intuir uma profissão, uma carreira, nã mas você precisa respeitar seus corpos, respeitar a tua sexualidade, tarará, tarará". "Não, não quero trazer esse acordo, deixa para o próximo mês. Não, deixa para a virada do ano que vem. Não, deixa para depois". Enquanto isso, o que foi acontecendo e o que vai acontecendo? O futebol, as escolas, os clubes, eles têm camadas, né, idades que vão acontecendo as escalas, e daqui a pouco os maiores vão sendo moldados e forjados nesses abusos, e uhum, aí literalmente vão indo para cima dos menores, e uhum. forjando eles a essa situação. E aí, tipo, literalmente a gente vai vendo as gerações dentro daquele meio mesmo acontecendo de transferir os abusos, né, para as idades. Então,
não tem gênero, não tem classe, não tem cor, abuso é abuso e ele tira literalmente o poder de resposta do outro. E aí você falando, me vem aquela fase não, aquele livro, o livro do amor da Bell Regina Hooks? Navarro, Ah, da da Regina Regina. Navarro. E cada página que eu leio daquele livro é uma posição fetal diferente, porque eu falo, meu Deus, é o retrato do hoje, do agora. Então a gente está falando de uma cultura na Grécia Antiga, Grécia Clássica, onde os homens, né, iam lá e meio que adotavam os meninos para forjar aquele masculino, né, para tornar homem, e na verdade eles tinham relações íntimas com essas crianças, esses adolescentes, e era uma forma uma relação para eles de amor, teoricamente, mas totalmente baseada no sexo. E que era parte do rito de iniciação desses meninos, né. E aí quando o menino chegava na idade X, ele seguia a vida dele, e aí os velhos adotavam outros, só que esse menino que foi forjado, ele depois vira o cara que vai adotar outros meninos e vai fazer a mesma coisa. Então, a gente ainda está naturalizando uma coisa que é milenar. E que foi adotada por uma cultura como algo natural. É como se a gente ainda estivesse jogando nos nossos meninos em ritos de passagens que são extremamente primitivos. E eu não tô falando de rito tribal, porque tribal tem respeito. Tô falando de uma sociedade problemática, que foi a Grécia Antiga, que usava os meninos, nesse sentido, que trancava mulheres, que usava outras mulheres. Então, foi um período bem caótico da nossa história que a gente herda, tá carregando aqui na nossa malinha. Mas não é só deuses poderosos e maravilhosos a É, os deuses Grécia? do Olimpo. Isso, cheios de prazer. Então, gente, assunto pesado, assunto pesado. O que a gente quer dizer é, vamos olhar para essas dores, vamos parar de naturalizar, de colocar a sujeira embaixo do tapete, de dizer que tá tudo normal, que é assim que tem que ser. Se alguém fala que foi invadido, que fez algo em relação ao corpo que não teve consentimento, vamos dar um olhar, tipo, para mundo, o que tá vindo de demanda ali, porque não é à toa, né, Dani? Tanto que, vamos lá, tem mecanismos de sobrevivências acionados nesse lugar do abuso sexual, que é literalmente para eu continuar viva, para que eu possa sobreviver. Então, assim, teve casos já de pegar que a mãe se separou do pai, aí casou-se com um padrasto, e aí tinha ali um menino, e aí ele começou a sofrer o abuso, e a chantagem é: para você continuar aqui dentro dessa casa onde eu sustento, coloco comida, e para que eu continue casado com a sua mãe, você vai ter que fazer isso. Então eram abusos e abusos sexuais, dizendo: se você quiser ainda comer, viver e ainda sua mãe também, você vai Uhum. precisar fazer isso. Então, muitas vezes, os registros que ficam para essas pessoas é: não, eu estava fazendo aquilo para literalmente poder manter tudo no lugar. Então, se a gente estava fazendo para manter isso tudo no lugar, então tá tudo certo, tá tudo bem. Ah, não, eu precisei fazer isso para poder continuar comendo, para continuar vivendo, para Uhum. gente, presta bem atenção, Exato. né, pra mamãe não ficar irritada, para o papai não ficar irritado, você Uhum. vai ter que executar tal coisa, para eu não contar para sua mãe, porque ela vai deixar de amar você e vai achar que é mentira, porque toda criança é mentirosa, né, Uhum. toda criança inventa história. Então eu vou falar que você está inventando história, e aí você vai ter que fazer isso aqui para o titio, porque senão eu vou contar que você é mentirosa, está me inventando história, e vai dar mó e aí sua mãe não vai te amar mais. Nossa. Então, gente, os discursos que é, assim, destilado sobre as pessoas que sofrem abuso, é mexer nesse lugar, assim, que o sistema de sobrevivência literalmente congela ela, e tem muitas que nem recordam disso, porque, Uhum. tipo, não, isso foi para viver, então tá tudo bem, tá tudo certo, continua Uhum. vivendo aí. Esquece, apaga isso, Uhum. né. Então, né, vamos dar ouvido para as crianças, abrir os espaços para conversar sobre isso, pelo amor dos deuses, porque até hoje eu vejo mães da minha idade ou até mais novas ainda com medo de falar com seus filhos. Eu entendo que, por um lado, é por autoproteção, mas falar sobre sexualidade não tem nada a ver com incentivar a transar, gente, não tem nada a ver com incentivar a sexo.
Primeiro de tudo, a educação sexual nas escolas, sempre o nosso discurso é para evitar abusos, para revelar abusos, para ancorar e acolher essas crianças. Jamais é para incentivar uma vida sexual precoce, porque a gente sabe que é precoce, a gente já falou sobre isso aqui, né? Os corpos não estão preparados para ter o ato sexual, então não é por isso que a gente vem falando sobre pedofilia, né? Então, gente, vamos abrir o campo, vamos orientar, vamos quebrar esse tabu. E se tá vindo essa demanda da sobrinha, do sobrinho, de quem for, escuta, porque nem sempre é sobre mentira, né? Eu queria que vocês olhassem um lugar que, por exemplo, outro dia também me chegou ao consultório uma menina que ela sofreu o abuso coletivo, estupro coletivo, né? Com 15 anos, né? Então, tinha casa de uma galerinha meio suspeita lá no bairro, mas eles não mexiam, né, com os demais. Tava tudo bem, tudo sob controle, eles faziam uso de algumas coisas naquela casa, tal, mas eram conhecidos. Uhum. Então ela estava indo, né, comprar pão ali, toda bonitinha, de saia, tal, chinelinho, blusinha. E aí ela passando em frente à casa, um deles olha para ela e fala: "Ah, escuta aqui, vem cá, eu preciso de uma ajuda, de uma informação". Ela olhou e falou: "Bom, são homens conhecidos, eu vou até lá, tá tudo bem". Quando ela entrou, eles olharam um para o outro e falaram: "Ah, é agora, é agora". Prenderam ela dentro do banheiro e fizeram fila, né. E ela literalmente chorou, gritou, esperneou, tentou. E aí teve um que ela ouviu do lado de fora: "Não, não vou, deixa ela quieta, chega, já deu". Mas aí tem o efeito manada, você tem que ir lá e cumprir, porque você é homem, tá todo mundo aqui no barco e você vai ter que cumprir com isso. E ele foi e cumpriu com isso, né. E aí alguns repetiram, e aí ele desviou, não repetiu, né, mas 8, vocês imaginam. Depois de uma noite inteira, ela foi solta, e aí quando ela chegou na casa dela e contou para a mãe, ela apanhou. Ela tomou uma surra, Meu Deus. porque a culpa foi dela. Eu gostaria que vocês fizessem ideia do que aconteceu aí no corpo, na mente, na emoção dessa pessoa. E aí, algo muito interessante, que alguém depois falou: "Não, isso está errado, vamos lá, você vai ter que denunciar". E ela foi para denunciar. E olha que coisa interessante, para essa pessoa ali, que levou, ajudou ela a ir a fazer a denúncia, ela contou que contou os 8. Na hora de fazer a denúncia, ela esqueceu daquele que se negou e falou que eram 7. E aí ela, literalmente, aquilo ficou, e aí a pessoa falou assim: "Não, mas tá faltando fulano, você não falou do fulano". Aí algo dentro dela falou assim: "Ah, mas teve um momento que ele não quis, então eu vou absolvê-lo. Ele era bonzinho", mas ele executou pelo efeito manada, Uhum. né. Não repetiu, mas ele executou e ele estava ali, foi conivente também. Uhum. Mas olha o que que acontece aqui dentro, tipo, que lugar foi esse que ela acessou? O príncipe da salvação. Ele viu ela, ele quis evitar, ele não quis repetir. Então, há histórias que contam e introjetam dentro de nós, que façam com que a gente vá entrando em repertórios e, às vezes, sem perceber, a gente acaba até salvando um abusador ou um conivente do Uhum. abuso, né? Então, é muito, assim, insano, eu vou falar essa Sim. palavra, é muito muito maluco os códigos que introjetam dentro da gente e como a gente se relaciona com isso. Uhum. E como a estrutura de vida se relaciona em relação a um abuso sexual. E é interessante você falar isso, porque em momento algum, quando eu trouxe isso em relação ao caso das crianças no mundo do esporte também serem invadidas, era para absorver, né, e passar um pano em relação ao que os artistas ali, né, os famosinhos fizeram. Mas para a gente precisa olhar para cada fragmento, para cada espaço onde isso está ocorrendo e ter ações efetivas em relação a isso. E aí quem tem que estar atento também na hora de acolher, né, eu acho que aí que é importante você falar sobre a sua especialização de sexualidade sem traumas,
Eh, como o terapeuta pode estar preparado para acolher, né, porque conforme você vai falando, a gente vai soltando um monte. Eu acho que vocês também estão angustiados aí de ouvir tantas histórias pesadas, e até para o profissional suspender isso e continuar ali acolhendo sem querer chorar junto com a pessoa, sem ficar perturbado junto. Sabe quando termina aquele atendimento, a pessoa fica estragada, o cliente vai embora, você fica pior que o cliente, né. Então, como fazer, Dani, para poder conseguir efetivamente ajudar essas pessoas e se preparar como terapeuta? Ah, quando você me traz essa pergunta, me vem o quanto todo mundo também precisa se trabalhar. É uma das coisas que na especialização de sexualidade sem trauma a gente traz. O terapeuta precisa se estruturar. Ele precisa aprender a construir base para fornecer base para Uhum. essa pessoa, né? E colocar limites, né? Fazer denúncias de uma forma que quem escolha também denunciar esteja estruturado para dar conta desse processo e não de um lugar inflamado só, onde eu empurro o meu paciente num penhasco, num abismo, sem ter ensinado ele a voar. Então, eu fico imaginando, por exemplo, essas pessoas que conseguiram denunciar as estrelas, os deuses do Olimpo que estão num altar, né? Elas tiveram que ter muita estrutura, porque ela não estava ali falando do tiozinho da esquina. Ela estava falando de uma sociedade que tem ali um Deus bem-sucedido, bonito, educado, bem visto, cheiroso, não sei o quê, com toda uma estrutura, né? Então, para você trazer uma condução para quem quer que seja, que traga uma dor dentro do seu consultório sobre abuso, terapeuta, você precisa de estrutura e precisa dar estrutura para essa pessoa conseguir fazer uma escolha que seja adequada para ela e que ela traga um nível de sustentação para lidar com essa escolha, porque toda escolha tem a sua dor e a sua luz. Uhum. Toda escolha. Então não existe a escolha certa, mas existe o que o seu paciente dá conta de sustentar e viver bem com aquilo, né. Então quando a gente começa a falar de abusos, cuidado com militâncias, né, cuidado com julgamentos. Isso cabe ao senso comum e ainda quem faz isso está retraumatizando as pessoas. Então tenha base, tenha conhecimento, observa se esse corpo tem estrutura para isso, se essa emoção já foi estruturada para isso, se o pensamento de responsabilização sobre esse lugar também dá conta disso. Tem toda uma orquestra a ser afinada para que ela toque uma melodia que traga prazer de volta a essa pessoa. Porque nem sempre resgatar a dignidade, o prazer para a vida de quem foi abusado é só sair denunciando. Tem muita coisa a ser vista e precisa ser estruturada. Então, você quer entender de abuso sexual, você quer entender sobre literalmente todas as camadas de uma sexualidade machucada, traumatizada, bora conhecer um pouquinho mais do curso de Sexualidade Sem Traumas. Muito bom saber que tem caminhos, né, tanto para quem passou pela situação, né, pelo trauma, tanto o terapeuta, que também tem suas dores, que também tem seus traumas, né, então é importante se trabalhar. Gosto muito daquele post lá do seu feed, quem não acompanha a Dani, segue lá, né, Daniele Malini, que fala sobre o trauma não ser sentença, então vamos acreditar que é possível, não só acreditar, a gente vê, né, no consultório as pessoas se restabelecendo depois de traumas muito dolorosos, de encontrar sua expressão de prazer também, né, porque a gente tem uma Exato. expressão idealizada, não, porque a partir de agora eu vou virar, né, a fêmea fatal e vou me expor assim, assim, assado, sendo que sem se expor, às vezes a gente já passa por muito trauma, e só de pensar em trabalhar a sexualidade, se expor mais ainda, é doloroso. Então, não é sobre partir para o prazer a ponto de você se expor de novo ao perigo, mas saber lidar com todo o conteúdo interno, conhecer sua própria expressão de prazer e como se colocar no mundo depois, né. Então, como você trouxe, é uma jornada, né. Exato, porque a hipersexualização é resultado de um trauma. Olha aí.
Então nem sempre isso é muito real, né. Eu sempre, hoje, né, como adulta, tal, às vezes eu encontro uma ou outra menina da época de escola, às vezes a gente olhava para as meninas e falava: "Nossa, essa daí é transante, né, essa daí pega todos". Aí você começa a conversar tanto com elas ou ouve histórias delas depois, "Não, essa daí não sentia prazer, essa daí não gozava, essa daí, né, não transava, era só beijo na boca". Então, às vezes, a gente olha pra pessoa que é hipersexualizada e tem a sensação de que essa pessoa, nossa, é super transante, resolvida com prazer, e você tá trazendo agora que não, né. É só uma Uhum. outra camada do trauma, né. Polo oposto. Bom, então é isso. Quem gostou, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Se quiser falar com a gente também no privado, porque, né, se tocou muito fundo e precisa trabalhar essas questões, fala com a gente dá esse amparo, né, seja nos atendimentos individuais ou nos cursos, né, Dani? Exato. Educação sexual precisa ser semeada, uma sociedade que compreenda as camadas dos abusos para não retraumatizar também. Então, compartilha esse vídeo, ajuda mais gente por aí. Esse foi o Pode Prazer, podcast onde prazer é permitido, desde que seja com consentimento, né, Dani? Exato.